social, porque isso vai se espalhando. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai ao Rio de Janeiro, porque um estudo divulgado hoje traça um retrato de como a pobreza afeta crianças e adolescentes no Brasil. A gente já vai acionar a nossa reportagem com a Fernanda Caldas. Boa tarde para você. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. 28.800.000 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos viveram na pobreza em 2023 aqui no Brasil. Apesar do percentual ainda representar mais da metade da faixa etária, que é de 55,9%, o número representa uma redução na comparação com o ano de 2017. Naquele ano, cerca de 34 milhões de crianças e adolescentes estavam na pobreza, o que representava 62,5%. Essas informações que foram divulgadas hoje na nova edição do estudo da pobreza multidimensional na infância e na adolescência no Brasil, de 2017 a 2023, esse estudo que foi lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância nessa quinta-feira. Já em relação à pobreza multidimensional extrema, o número de crianças e adolescentes passou de 13 milhões para 9,8 milhões entre os anos de 2017 e 2023. Esse relatório também destaca as disparidades raciais. Entre meninas e meninos brancos, 45,2% estiveram em pobreza multidimensional em 2023. Já o percentual de negros foi de 63,6%. Esse estudo mostra ainda que em 2019, 750 mil crianças e adolescentes saíram da pobreza através do benefício social. Em 2023, o número já é de 4 milhões de pessoas dessa faixa etária que foram retiradas da pobreza. Já o percentual de acesso à informação ficou em 3,5% em 2023. 6 anos antes, 17,5% das crianças e adolescentes ainda estavam sem acesso à internet e também à televisão. E aí um número importante é que 30 a cada 100 crianças de 8 anos não estavam alfabetizadas em 2023. Segundo o Unicef, esse percentual tem relação também com os anos de 2020 e 2021, anos então em que aconteceram a pandemia de Covid-19. Para o chefe de políticas sociais da Unicef Brasil, Liliana Chopieta, houve um aumento nas taxas de atraso e evasão escolar de crianças e adolescentes que iniciaram então a vida escolar durante a pandemia. A gente tem um trecho da palavra dela. Houve um aumento nas taxas de atraso escolar. Houve um aumento nas taxas de atraso escolar e evasão escolar de crianças de 9 a 10 que iniciaram a vida escolar durante a pandemia. É muito evidente que, por isso, o percentual ainda é pior do que em 2019. Ainda era pior que em 2019. E agora, saindo da educação, indo para o assunto de saneamento básico, 38 a cada 100 crianças e adolescentes não têm acesso, então, ao saneamento básico. As regiões Norte e Nordeste ainda apresentam os maiores desafios, apesar de ter tido uma redução de 10 pontos percentuais na pobreza multidimensional em alguns estados. As 3 unidades federativas que apresentam a maior privação extrema, o total ausência de direitos, são o Acre, Amazonas e Maranhão. Já o Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam o menor percentual, pessoal. Obrigada, Fernanda Caldas. E esses números mostram, claro, um alerta, né, dessa necessidade de priorizar principalmente políticas públicas com recursos que sejam voltados a essas crianças, a esses adolescentes e vulnerabilidade. Crianças pretas, a gente trouxe também esses dados com a Fernanda Caldas, o quanto existem os recortes raciais também dentro desses recortes que a Fernanda trouxe para a gente. E um dado interessante também é que esse estudo mostra que houve uma melhora na dimensão de segurança alimentar. Em 2018, 50,5% das crianças estavam em situação de insegurança alimentar e em 2023 esse percentual, portanto, baixou para 36,5%.
3,9%. A gente comemora, mas não com tanta ênfase, né? Porque, assim, são dados alarmantes ainda. Apesar de que desceram alguns números, caíram, esse de 50% em questão da segurança alimentar para 36%, é uma diminuição expressiva? Sim, mas ainda há muita gente nessa situação de vulnerabilidade, de insegurança mesmo, né, Ale? O panorama é assustador, né? Porque você olha para 28 milhões e 800 mil crianças e adolescentes que vivem na pobreza. O número era de 34,3 milhões em 2017. Portanto, nesse período de 6 anos, diminuiu 5 milhões e 500 mil pessoas. 5 milhões e 500 mil pessoas é bastante, gente. É 16% desse total. Mas fato é que a gente ainda tem 28, quase 29 milhões de crianças e adolescentes nessa situação de pobreza. E é um caminho longo para percorrer, né? Então, assim, e é toda uma cadeia de efeitos, porque com a pobreza aumenta o risco de insegurança alimentar. Com a insegurança alimentar, como que você pode prestar atenção na escola, no ensino? Se você não consegue aprender na escola, não vai sair qualificado, vai conseguir um emprego que paga pior. E essa pobreza acaba se retroalimentando e a gente fica pensando quantas gerações vão ser necessárias para a gente conseguir superar esse gargalo no país, né? E só para a gente trazer exatamente essa fala que você está trazendo, Ale, é justamente isso, multidimensional, né, que a Fernanda Caldas veio trazendo ao longo de toda a entrada dela aqui na reportagem. Esse multidimensional, ele é justamente porque vai além da renda. Então, além da renda e tudo que impacta também além da renda dessas crianças, né? Como a Ale trouxe aqui. Impacta no ensino, impacta na concentração, impacta no dia a dia dessa pessoa, dessa criança. Então, os impactos são imensos e a gente precisa, claro, alarmar e trazer muitos dados sobre isso. E o último recorte que eu queria trazer é relativo ao saneamento básico. A gente sempre trata aqui na Band News FM da importância de a gente conseguir avançar. É uma coisa básica, como diz o nome. O percentual de crianças sem acesso a saneamento básico ainda era de 38% em 2023, ou seja, mais do que 1 a cada 3 crianças não tem acesso ao saneamento básico. Esse índice, no levantamento anterior, em 2010, era de 42,3%, ou seja, houve uma melhora, 4 pontos de melhora percentualmente, mas saneamento básico ainda não chega para 38% das crianças e adolescentes do país. Não tem como a gente não ficar indignado com esses números.